sempre a gente vai falar aqui sobre algumas ferramentas. Eu incluí aqui o logo bem grandão aqui no lado direito do GLPI. GLPI que é uma ferramenta gratuita aí de ITSM que pode ser utilizada para alguns processos, incidentes, problemas, requisições, mudanças e claro, ali é um dos carros-chefes ali que o pessoal chama destaque ali, né, do GLPI, que a parte de gestão de ativos tem uma base ali bem interessante, tá, e gratuita para ser utilizada. ServiceNow a gente já conhece, Atlassian, Fresh Service que vem na cola aí desses caras, e ferramentas que são utilizadas aí para monitoramento e gestão de configuração da NetRisk, Splunk, Zabbix, entre outros. São utilizadas aí como ferramentas de apoio, né, para a gente fazer a nossa gestão. Mas geralmente a gente vai ter o CMDB ali dentro do ITSM, no ServiceNow, do Jira e o GLPI também, tá? Então, interessados em como construir esse CMDB dentro dessas ferramentas, dá uma pesquisadinha no CMDB que elas têm a oferecer, você vai encontrar muita coisa boa. Indicadores. Quais são os indicadores legais para ter em gestão de ativos, hein? Que eu recomendo alguns, tá? Para vocês são esse aqui. Quantidade de ativos em uso, né? Esses ativos podem variar. A gente faz aquele balizamento que eu falei para vocês. O que a gente vai gerenciar de fato? Né? São quantos ativos que serão monitorados pela gestão de ativos e configuração? É tudo? Não, não vai ser tudo. Não vai ser tudo que o Discovery apresentar, porque é muita coisa. Então a gente vai ter que focar em um grupo de ativos aí que seja mais importante para a empresa. E a gente monitorar se esses caras estão ativos, se estão funcionando, essas variações são importantes para a gente ter de relatório. Uso de certificados e licenças para a gente ter o controle, né, de expiração desses caras para poder fazer as mudanças antes que aconteça um incidente. Incidentes resultantes de falhas em configuração, né, mudanças aí que aconteceram e alteraram algum relacionamento de itens e acabou gerando incidente. Inventário, tá? Tanto o inventário do estoque quanto o inventário do parque, tá, pessoal? São dois tipos de inventário que a gente está falando. A gente tem o inventário ali do estoque, tem o inventário do parque, e também você pode acrescentar um inventário, lógico, também do CMDB, né? Mas para você ter, muitas vezes ali, a contrapartida, né? Para você saber se o que está dentro do CMDB faz jus ao que está no parque, você tem que confrontar, fazendo inventário ali físico, né? Confrontando ali com o que tem no CMDB. Tempo médio de atualização, né, do CMDB, como se a gente tem aquela coisa automática ali feita de descobrimento, que vai fazer tanto o descobrimento quanto a atualização, quando os itens forem alterados, a gente vai ter uma taxa de atualização bem baixinha. Agora, se a gente tem muitos processos manuais, essas taxas de atualização podem ser mais demoradas. O que isso implica, Ricardo? Implica que você pode ficar algum tempo com dados desatualizados. Isso pode ali implicar em alguns prejuízos para você em outros processos, em mudanças e incidentes relacionados ali à prioridade, à criticidade, a vulnerabilidades identificadas nesses itens de configuração. Por que medir o percentual de ativos inventariados? Para garantir que todos os ativos estão sob controle. Bem óbvio. Qual a importância de medir o tempo médio de atualização do CMDB? Para garantir que as configurações estejam sempre atualizadas, que é isso que eu falei. Esse gap, muitas vezes, aí pode trazer problemas para você. Como o CMDB impacta na análise de incidente? Ele vai identificar ali dependências, a criticidade, né? Ele vai ajudar a formar ali a classificação de impacto e urgência quando esse tipo de processo está bem relacionado, tá? Então, quando o cara está ali classificando a prioridade do incidente, numa matriz muitas vezes automática, ele está coletando dados do CMDB. Se eu estou falando no CMDB que aquele servidor é crítico, quando eu estou registrando o incidente naquele servidor, eu já estou dando peso ali da criticidade dele no incidente, de forma automática. É para isso que serve. Quando eu estou fazendo mudança, mesma coisa. Eu estou dizendo que eu vou fazer mudança naquele servidor, ele é crítico, a mudança é crítica. Isso já é capturado automaticamente, eu não vou ter que ficar raciocinando ali, putz, esse cara aqui, será que é crítico? Não, o CMDB já está jogando. Ele está integrado com os outros processos. É assim que funciona. Num lugar com maturidade alta. Dashboards e relatórios.
né? A gente tem aqui um exemplo de um dashboard do quem? Do nosso querido GLPI. Isso aqui é um dashboard de gestão de ativos, que a gente pode ver que ele está controlando algumas coisas aí, né? Olha só quantos computadores, quase 2.000 computadores, 453 mil softwares, né? Monitores, impressoras, racks, né? Telefones. Tá vendo? Bem diverso, né? Isso aí vai depender aí do que você quer, né? Controlar no seu CMDB, na sua empresa, né? Você vai definir aqui que você quer ter controle. E melhores práticas, tá? A gente vai citar algumas aqui sobre gestão de ativos e configurações. Melhor prática aqui que eu posso citar para você é o CMDB. Poxa, Ricardo, mas o CMDB, você falou tanto dele, né? Como se fosse uma coisa comum. Não, eu lembro que eu falei para vocês lá atrás, tem lugar que não tem CMDB. E pior, tem lugar que não tem CMDB e não investe em ter um CMDB e deveria ter um CMDB devido à criticidade do que acontece dentro da empresa. Sabe, empresas que possuem ali ativos extremamente críticos, ativos com PCI, que precisam ter um inventário mais robusto, né? E acaba se tendo que fazer controle manual desse tipo de informação. Isso é um risco enorme, tá? Então, assim, implementar um CMDB é uma prática boa, porque o CMDB, como eu falei para vocês, ele é ali uma tabela parruda. Eu posso fazer esse controle num Excel. O CMDB vai ser ali o Excel nível superstar, mas a gente precisa implementar um CMDB para estabelecer essas relações. O controle por controle, ele tem muito risco. Tem muito risco de dar errado, tem muito risco de desatualização. A gente precisa trabalhar a quatro mãos, né? A saúde do inventário, o CMDB, seja controlado no papel de pão ou no ServiceNow, ele precisa da colaboração de todos, porque a gente precisa de informações diversas, de diversas áreas para manter isso tudo atualizado. Não adianta nada eu ter um inventário bonitão lá no ServiceNow, no Gira, tudo certinho, as colunas tudo bonitas e as informações lá na origem não foram prestadas de forma correta. É preciso ter conscientização do processo. Conformidade. CMDB ele vai permitir a classificação e extração de ativos que tem um escopo sensível como o PCI, que eu falei para você. Tem empresa que não se preocupa com isso. Você tem ali ativos que passam dados ultrassensíveis e você não sabe quais são esses dados, quais são esses itens de configuração para apresentar para uma auditoria, ou qual desses itens estão apresentando vulnerabilidade. É preciso ter mais controle. Se você segue uma legislação dura como a LGPD dentro da sua empresa, se você tem que ter ali certificações com o PCI de dados ultrassensíveis, é inadmissível que a empresa não possua controle. É inadmissível numa auditoria a empresa não saber apresentar os dados para um auditor que está questionando o que é escopo PCI. São dados ultrassensíveis. Isso dá muita margem para erro. Já é ruim dentro de uma empresa que não lida com dados sensíveis não ter um CMDB. Imagina só numa empresa que tem dados sensíveis. Então aqui fica a dica. Se você está numa empresa que lida com dados do escopo PCI, não fujam do CMDB. Não tirem o CMDB da meta de vocês. É preciso existir essa construção para o bem da própria empresa e dos seus clientes, consequentemente. E aqui a gente vai montar a nossa operação. Como é que a gente monta uma operação de gestão de ativos? Bom, lá atrás a gente viu sobre ali os requisitos, né, como a gente vai montar o processo de gestão de configuração, como é que a gente vai montar o CMDB, balizar as informações que a gente precisa, o que a gente vai monitorar, o que a gente quer focar nossos esforços. Agora, quantas pessoas eu preciso ter para fazer tudo isso? Depende. Depende de quantos ativos você vai gerenciar. Aqui eu coloquei 13 mil ativos, 2 mil físicos.
algumas horas aqui que a gente gasta por mês fazendo ali auditoria, fazendo relatório, né? Fazendo todo tipo de coisa e um estoque. A gente tem um estoque nesse exemplo aqui. A gente vai precisar dedicar uma pessoa para o estoque, tá? Quando a gente trabalha com estoque físico, vai ter que ter uma pessoa lá para atender as requisições que são feitas no estoque. O cara ali quer, putz, quer retirar um computador. Ah, precisa retirar um computador para um colaborador, não, precisa guardar coisa. A gente não pode ficar largando coisa em cima da mesa para depois colocar, para depois estocar. Isso não existe. Quem trabalha com estoque e gestão de ativos, lembre-se disso. Chegou, estocou. Chegou, estocou, atualizou CMDB. Saiu, atualizou CMDB. Não é chegou aqui, ó, 3 MacBooks aqui, zero, que eu vou deixar aqui, em cima aqui do sofá, e amanhã eu vejo de guardar, porque hoje o rapaz do estoque não tá aí. Rapaz do estoque não tá aí, né? Então deixa para segunda, deixa aqui em cima do sofá aqui, onde não tem câmera, e segunda-feira o rapaz de gestão de ativos chega aí e ele põe no estoque. Não faça isso. Então tenha uma pessoa para receber esses equipamentos quando eles chegarem na empresa e fazer o estoque e naquele estoque que eu falei para vocês. Porta segura, câmera, isso é dinheiro de vocês, pessoal. É dinheiro da empresa de vocês, tá? Não é besteira não. Mais um recurso ali para lidar com relatório, atualização, etc e tal, eu colocaria numa operação assim de 3 a 4 pessoas, tá? 3 a 4 recursos. Porque a gestão de ativos é uma gestão pesada. Pesada é muita coisa, muita atualização. E o que a gente fala, que a gente falou aqui nessa apresentação, discover aquilo, não sei o que, integração com aquilo, são raros os lugares. A maturidade da gestão de ativos não é boa. Se você fizer uma média em todas as empresas que têm gestão de ativos, se tiver, a maturidade não é boa. Poucas se destacam. Pouquíssimas se destacam. Falei para vocês agora, tem empresa que não tem nenhum CMDB. Existe uma falta de seriedade para lidar com ativos e isso é um absurdo porque é dinheiro. Não só dinheiro dos ativos físicos, de configuração mal feita que está alimentando ou poderia estar alimentando outros processos, escopos do tipo PCI ultrassensíveis que não estão sendo levados a sério. Então, quando a gente fala que a gente precisa ter um dimensionamento um pouquinho maior para a gestão ativa, porque é muita coisa, porque na maioria das empresas, todos esses fluxos bonitões e automáticos, o cara comprou, já veio para cá, já apareceu na minha tela um negócio novo. Isso aí só acontece em empresas que levam o negócio a sério. Empresas com maturidade baixa vai ser muita coisa manual. Então prestem atenção quando vocês forem montar sua operação. Vai dar trabalho.